Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Mãe para Mãe Pode. Hoje teremos uma convidada muito especial, a doutora Luísa Abreu. Ela é nutricionista, especialista em saúde da mulher. E hoje nós vamos falar tudo para vocês sobre a nutrição e a suplementação de gestantes e dos nossos pequenos. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo tão importante para as nossas gestantes e para as futuras gerações também, né? Isso. Então, no pré-natal, a gente foca muito, né, na gestação dos alimentos que são muito importantes, porque a gente sabe que na gestação a demanda energética e a demanda nutricional é muito grande. E aí é muito cobrado também que as mulheres façam uso de vitaminas, né, que usem polivitamínicos na gestação. E a gente tem que ter muito cuidado, porque nem tudo é para todas. Então a gente precisa fazer a suplementação de forma individualizada, de acordo com a necessidade daquela mulher. A gente já sabe que tem estudos sólidos, né, e evidências científicas sólidas que mostram pra gente que alguns nutrientes são essenciais, por exemplo, ferro, ácido fólico, né, o cálcio, a vitamina D, são muito importantes para o ciclo gravídico e puerperal. Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que dosar e saber suplementar na medida certa. Algumas mulheres, a gente consegue ver que tem deficiência desse nutriente. Então, ela vai ter que entrar o quê? Num tratamento, numa dose mais elevada, para poder acertar esse metabolismo dela e aí ela ter as doses basais. Tem mulheres que não precisam, que já vai ter aquela reserva funcional prévia, e aí a gente precisa só suplementar em doses basais para melhorar a questão da gestação e passar para o bebê também. E a gente tem visto muito, né, Flávia, assim, essa questão do obstetra não olhar somente a mulher, não suplementar somente pensando na gestação ali, né, do lado feminino, sim, mas também pensar no bebê. Tem porque alguém ali que está consumindo tudo. Que está consumindo tudo dessa mulher. E a gente também, na obstetrícia, como o bebê está ali dentro da barriga da mãe, é muito importante a gente ajustar isso muito bem. E aí eu queria saber de você. A questão do ferro, o bebê também apresenta anemia, isso é importante para a mãe, isso eu já tenho certeza, mas e para o bebê? O bebê também apresenta anemia, igual a vitamina D, muito importante para o bebê? Como que é essa parte dos micronutrientes para o bebê? Olha, durante a gestação, o que é mais essencial para o bebê é inicialmente o ácido fólico, que vai auxiliar na formação, no fechamento do tubo neural, evitando algumas doenças como mielomeningocele. Também tem estudo com forte evidência que fala que uma suplementação de ácido fólico, ela contribui para prevenir parto prematuro, baixo peso ao nascer, até mesmo aborto espontâneo para quem já tem uma tendência a ter abortamento. Sobre a anemia, é um mar para a gente poder conversar. Mas, inicialmente, quando a gente pensa lá na gestação, a gente tem que pensar que aquele bebê, ele está lá dentro sugando a alma daquela mulher. Ele está absorvendo muito, né, para esse crescimento e desenvolvimento, até que ele nasça. E aí, depois, a gente vai ter essa discussão, né? A partir do momento que o bebê nasceu, o que a gente precisa fazer de suplementação. Mas, a princípio, do ponto de vista do embrião, ainda na vida intraútero, do feto, para a gente, pediatra, o que a gente sempre foca é o ácido fólico e o sulfato ferroso. Mas eu sei que vocês fazem suplementação de algumas outras coisas e uma recomendação nutricional também de alguns alimentos que são muito importantes para esse período, né? Sim, e aí é muito importante conhecer a alimentação da gestante. Porque se ela já tem uma ingesta bem rica em alimentos, né, que tem ferro, por exemplo, então a gente já vai colocar uma quantidade basal só para você manter aquela quantidade mínima necessária. Por exemplo, vitamina D, se ela já tem o hábito de ingerir alimentos ricos em vitamina D, então a gente também vai pesar isso daí. Por isso que é muito importante a Nutri colocar isso pra gente, porque tem gestantes que às vezes não se alimentam bem. E a principal suplementação, a principal fonte é a via alimentar, são os alimentos. Não é o manipulado, não é o polivitamínico da indústria. A principal fonte é a alimentação mesmo. E aí, quais são os alimentos que a gente pode ali, que a gestante precisa consumir, que são fundamentais, que tem ferro, que tem ácido fólico? Fala pra gente, Lu. Então, achei bem legal, assim, vocês terem mencionado que a suplementação, ela é um complemento da alimentação. A alimentação, ela é a base. Só que como a demanda nutricional na gestação, ela é gigantesca, realmente esse bebê vai estar sugando todos os nutrientes dessa mãe,
a gente precisa, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, lançar a mão do suplemento, para que essa mãe não tenha deficiências de alguns micronutrientes. Os macronutrientes também são importantes, que é o carboidrato, a proteína, a gordura. Então, a gente também tem que pensar nesses macronutrientes, fazer uma distribuição bem equilibrada aí ao longo dessa gestação. Eu brinco assim, que a gente tem que pensar numa alimentação diversificada, de feira, de sacolão. Então, essas mães precisam ir menos ao mercado, desembalar menos e descascar mais. Uma alimentação bem diversificada, sem monotonia alimentar. Então, tem gente que quando eu vou fazer um recordatório é assim, de manhã eu tomo um café, passo um pãozinho de sal com manteiga. Na hora do almoço é um pouquinho de alface, um arroz, um feijão e uma carne. À tarde é um biscoitinho creme crack com café e à noite é a mesma coisa do almoço. Então, assim, é uma monotonia alimentar que a gente observa. Então, quais são os nutrientes que você está trazendo para essa criança? Praticamente nenhum. Então, vamos diversificar. O que é importante na gestação de nutrientes? Folhas verdes escuras são excelentes, porque são excelentes fontes de folato, excelentes fontes de ferro, excelente fonte de magnésio. O magnésio é o micronutriente mais importante na gestação, que a gente mais vê deficiência, que mais tem necessidade de suplementar é o magnésio. Sim. Então, assim, o ácido fólico também. Mas as folhas verdes escuras, as sementes, os grãos, as leguminosas, os tubérculos também são muito importantes, que são os carboidratos complexos, também vão trazer um índice glicêmico um pouco menor, vai evitar até mesmo diabetes gestacional. Então, a alimentação diversificada de feira e de sacolão é o que a gente precisa trazer para essas mães. Menos coisinhas assim, que às vezes a gente vê assim, eu estou comendo saudável, porque eu não estou comendo glúten, não estou comendo lactose, estou comendo um pãozinho sem glúten, mas aí o que tem dentro desse pãozinho sem glúten, né? Você vai ver, tem só polvilho, farinha de arroz, não tem uma fibra, não tem nada ali. Então, é só carboidrato simples. Mas também não vai ter nutriente, né? Não vai ter o glúten, mas não vai ter nutriente. A gente quer trazer nutriente para essas mães. Então, é importante elas focarem numa alimentação diversificada, na alimentação de feira, nas carnes, nos ovos, no leite, no queijo, nas sementes, nos grãos, nas leguminosas, nas folhas verdes, principalmente, que aí sim elas vão estar trazendo nutrientes muito bons para a saúde desse bebê e para a saúde da própria mãe. Não é o momento, então, da gente pensar numa dieta restritiva. Estou grávida, não vou engordar. Não é o momento de perder peso. Não é o momento da gente fazer dieta restritiva, porque a gente já viu, às vezes a gente vê alguma orientação de obstetras ou de nutricionistas que falam, você deve perder peso, mas isso não é muito ideal. O ideal é que a grávida faça a manutenção desse peso, de um peso saudável, mas não é o momento de fazer dieta restritiva, a não ser que ela venha com algum tipo de diagnóstico, uma diabetes gestacional, aí a gente pode trabalhar com uma dieta um pouquinho com menos carboidrato, a gente vai acabar ajustando aí a depender da doença de base dessa gestante. Mas é um momento da gente comer de tudo. E comer por dois. Comer por dois também não é a melhor estratégia, né? Não é a melhor. E isso eu vejo que as avós implicam muito. Nossa, mas ela tá comendo pouco, doutora. Ela tem que comer mais, porque, né, tem um bebezinho aí dentro sugando. Realmente, tem um bebê sugando. Mas ele tá sugando e precisa de nutriente. E geralmente as avós querem, né, o volume de comida, aquele prato de comida muito farto. É para comer comida, sim, para ajustar isso muito bem. Porém, controlar bem a questão da quantidade e do gasto calórico, né? Tem gestante que faz muito exercício, gasta, então isso vai ser muito bem controlado. Mas, no geral, não é para comer por dois, né? É para ter uma alimentação bem equilibrada. E nada e todo acompanhamento ele deve ser muito individualizado, né? A gente vê gestantes que às vezes não consomem carne vermelha, ou que não consomem determinado tipo de alimento, né? Não come ovo, ou não come quase nenhum derivado de leite, né? Que tem ótimas fontes de cálcio. Então, a gente precisa mexer aí nessa alimentação. Por isso que eu preciso da Nutri, para ajudar muito a controlar essa alimentação. E aí, eu entrar ali com suplementos que são adequados e que são realmente, que vão ser necessários, porque ela não vai ter da fonte alimentar. Então, aí a gente precisa suplementar e não deixar essa mãe e esse bebê sem esse nutriente que é tão importante. Exatamente. Você sabe uma coisa que é um pouco mito, que as pessoas se preocupam muito, não sei se vocês já tiveram a experiência de viver isso, mas quando a mãe é vegana ou a família é vegana, gente, mas é uma preocupação, como se tivesse faltando alguma coisa para aquele bebê. E o mais legal é que a família vegana, verdadeiramente, ela tá tão bem alimentar por comida de verdade, que dificilmente a gente precisa de fazer uma suplementação a mais.
né, para aquela família. É verdade. Só de repente tomar cuidado com a B12, Sim. com esses micronutrientes, com essas vitaminas, mas se ela fizer, porque assim, tudo depende. Também tem vegano que vai se alimentar de miojo com batata frita, que é vegano, verdade, né? É vegano, é isso aí. Agora mas é sim, aquele uma vegano alimentação real. vegana Isso. real, aquele que está sempre na feira, que está Sim. comendo alimentos fermentados, muitas vezes nem de suplementação de B12 precisa, porque está cheio, Sim. está comendo uma levedura nutricional. Então, tá com um bom aporte nutricional. Mas, de fato, a gente E bastante precisa. Quando fibra. laboratorialmente a gente precisar fazer algum exame, sempre está acrescentando, né, a B12 e a homocisteína. Porque quando a B12 cai, automaticamente a homocisteína ela aumenta. E aí a gente sabe que a gente precisa de fazer o ajuste. individualizadamente a suplementação, né, para poder atingir e ter os níveis satisfatórios para continuar crescendo e se desenvolvendo. Eu tive gestante no pré-natal que me chamou muito a atenção, né? Ela vai assistir aqui, ela vai lembrar disso. É uma mulher, assim, à parte desse planeta. Ela mora na praia, tem uma alimentação, assim, super regrada, se alimenta de orgânico, tem horta em casa, é uma mulher da terra, sabe? Que bacana. E quando a gente estava no pré-natal, quase não suplementei nada, assim. Vitamina D dela, eu achei que eu tinha dosado errado, de tão rápido que veio. Falei, não é possível. E aí, quando eu fui checar o sol, ela vai na praia todos os dias, né? Eu tô com uma coceirinha. Ela vai no mar, daquele mergulho, Ai, que sabe? delícia. Assim, eu falei assim, Nayara, você não existe porque o mundo que você vive realmente é o ideal, é o suprassumo, né? O desejável para todo mundo. A gente sabe que não é a realidade da maioria. E aí, eu pude ver isso através dos exames e da clínica, né? Como ela teve uma gestação tão boa, uma evolução maravilhosa, um parto espetacular. E os exames dela eram os melhores possíveis, né? Então, a gente entrou, assim, com o suplemento básico, aquilo que era recomendado, né? Pelas evidências científicas, doses basais. A alimentação dela supria tudo. Foi incrível, assim. E ela realmente é aquela de não ir no supermercado. Ela privou no supermercado para material de limpeza. Para alimentação, eu não piso no supermercado. E assim, eu falei, caramba, existem pessoas assim. Que incrível. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa que eu pude ver isso na prática, né? Sim. Ver isso laboratorialmente, ver acompanhando clinicamente a evolução toda da gestação. Foi o segundo bebê dela, daqui a um pouco ela vai estar aí com o terceiro, né? Então, assim, foi maravilhoso. Foi uma experiência muito positiva. Legal, Pri. Me fez lembrar também que, às vezes, a gente fala assim, você é o que você come. Mas você é o que você come, o que você digere, o que você absorve. Então, você está falando que a sua paciente, ela tem uma ótima alimentação, mas ela tem uma ótima digestão e absorção também. Então, olhar para a microbiota dessa mãe é muito importante. Como que está a digestão dela? Como que está a absorção desses nutrientes? Né? Será que ela tem alguma desbiose? Será que ela tem algum desequilíbrio nesse intestino? Porque às vezes a gente pode estar com o melhor suplemento do mundo, pode estar com a melhor alimentação do mundo, mas ela está com algum desequilíbrio ali intestinal em relação à digestibilidade, absorção. Então é importante ter esse olhar também. Sim, fundamental. Quando vocês estavam falando lá do IMC, né? Saiu um estudo recente mostrando que o IMC é muito importante na condução do pré-natal. Mulheres com IMC muito elevado realmente foi associado a aumento dos desfechos perinatais ruins. Por exemplo, você ter parto prematuro, diabetes gestacional, hipertensão, doenças hipertensivas. Então, isso reforça pra gente que a questão alimentar na gravidez é fundamental. Porque se você perde o controle disso, você, além de ter deficiência nutricional, você vai ter o quê? Também o aumento de peso, que vai implicar em aumentar o risco de algumas doenças que a gente quer muito evitar no pré-natal. Então, o pré-natal é o grande momento para a gente trabalhar isso. De mudar hábitos. De mudar vida, hábitos. A gente tem visto isso, né? Que as mulheres mudam os hábitos de vida ali no pré-natal. Então, é aquele momento onde a gente teve uma roda de gestante, né? Que uma gestante falou isso com a gente. Falou, olha, a minha vida mudou depois da gravidez. Hoje eu me enxergo, hoje eu procuro cuidar mais de mim. Porque eu quero cuidar de mim e do meu filho. E isso agora ela vai levar para o resto da vida. Então, essa mudança foi muito importante. Incorporar esse estilo de vida, essa preocupação, né, com a próxima geração, faz muito sentido. Eu acho que o que me faz também, o que me mantém apaixonado e com brilho nos olhos pela pediatria, é isso, porque a criança ela é apenas um veículo para eu entrar dentro de uma família. Então, se eu consigo que aquela criança tenha uma alimentação boa, que a família entenda que a alimentação é fundamental para os bons hábitos, assim como dormir, assim como não ter exposição à tela, atividade física, gente, eu vou mudar a família toda, entendeu? Então, assim, a gente está pensando em gerações à frente. Então, assim, para mim, isso é muito fantástico. E existem alguns
nutrientes também que são passados de geração em geração. O ferro mesmo. O ferro, a partir do momento que você ingere, que você conquista ele da sua alimentação, ele vai lá para dentro da sua célula, fica ali dentro e ele vai para sua medula para ser, né, distribuído ali para as células do sangue. Então, isso é muito importante. Por que a mulher acaba tendo mais anemia do que os homens? Porque a mulher menstrua. Porque sangra. E aí, no sangramento, a gente está perdendo esse nutriente muito precioso. Então, o que acontece? Algumas mulheres já começam a gestação já em déficit desse nutriente. E aí, ele vai acarretando vários outros problemas para a mulher, como cansaço, como falta de apetite, indisposição. Problemas de sono. Então, o bebê também vai ter uma demanda aumentada, né? Porque o bebê precisa desse nutriente. Tudo. Porque o ferro faz o quê no nosso corpo? Ele leva oxigênio. E oxigênio é a vida. Então, é oxigênio para a mãe e oxigênio para o bebê. Então, você já tem uma reserva ruim se você já está em déficit. Por isso que a gente precisa suplementar. Mas quanto? Depende. Tem mulher que vai precisar de mais, tem mulher que vai precisar de menos. E por isso que o pré-natal ele tem que ser bem individualizado. Dá trabalho, né, Lu? Dá. Sentar em conjunto. Ai, fulana, tá precisando disso, daquilo. Vamos mexer nisso. Lu, o que você pode colocar lá na dieta? Não posso colocar mais fórmula para ela, não. Porque também você suplementar com muitas fórmulas é ruim. Quem aguenta tomar 7, 8, 10 comprimidos no dia? Não dá. E a gente está vivendo uma cultura muito grande de comida por comprimido, sabe? Sim. Ah, não, vou ali, ó, consumo na cápsula, tá muito prático. Não. A comida é o mais importante, é o mais precioso. E a gente vê também que algumas gestantes já chegam assim, com 7 potes de suplemento e, ai, já tô vomitando, não tô aguentando tomar nenhum mais. Opa, tá errado. Sim. Não é para você estar passando mal com esse suplemento. O suplemento era para estar te ajudando. Então, assim, essa cultura muito grande, essa venda muito fácil, né, na internet de polivitamínicos. E, porque isso é bom para aquilo e tal. E aí a mulher vai ficando perdida com esse monte com essa sedução, né, de nutrientes. E acaba consumindo de forma desenfreada. Vitamina em excesso também faz muito mal. Nada em excesso, né? É bom. Então, do mesmo jeito que a gente tem vitaminas que são importantes, tem vitamina em excesso que faz mal. Exemplo, a vitamina A. Vitamina A, ela é teratogênica. O que é teratogênico? É que pode fazer mal para o seu bebê. Pode alterar a formação do bebê. Então, ela em doses elevadas, ela faz muito mal. Ela tem que estar em doses equilibradas. Sim. Então, isso a mulher precisa saber disso. Não é qualquer polivitamínico da farmácia que ela pode usar. Ela não vai usar o polivitamínico da amiga, a fórmula da amiga. Não, porque precisa ser individualizado. Isso é muito importante. E vitamina A, alimentos que têm vitamina A. Lu, fala pra gente, porque da alimentação vai ser muito difícil a gente chegar em doses tóxicas, né? Vai ser muito difícil. E também é muito importante fazer a dosagem, né, dos exames, assim, bioquímicos. Eu sempre peço a vitamina A. Isso. É raro até ver a deficiência da vitamina A. Sim, porque na alimentação tem bastante biodisponibilidade, suprir, né? E assim, a gente vê a vitamina A dentro dos ovos, a gente vê dentro principalmente a vitamina A é um carotenoide, então principalmente dentro de alimentos que são mais alaranjados, como o mamão, como a cenoura, a gema do ovo. Então, é uma gama muito grande, assim. A gente consegue, principalmente os alimentos mais alaranjados e também as folhas verdes, as carnes, os peixes. Então, a gente tem uma gama bem grande aí de alimentos que são fonte de vitamina A. E é importante também lembrar que é uma vitamina lipossolúvel. Então, a gente precisa, assim, também de ter uma fonte de gordura ali junto. Então, principalmente quando vai suplementar, a gente acaba aviando ali uma fórmula que tem uma gordura para poder ajudar nessa absorção, né, da vitamina A. Ou então, se você vai comer uma folhinha verde, joga um pouquinho de azeite, que também ajuda. Isso. Aí, a folha verde também é fonte de ácido fólico e de ferro, como a gente já citou. Então, é bom colocar, por exemplo, um limão espremido. Isso é uma dica que eu sempre dou. Porque o ferro M, que está ali naquela folha verde, ele não é tão biodisponível igual o ferro que está na carne, por exemplo. Então, para a gente deixar ele mais biodisponível para as células poderem aproveitar, coloca uma vitamina C junto. Então, coloca um limãozinho espremido e um azeite na salada que vai estar melhorando a absorção das vitaminas. Isso é muito importante, porque não adianta só dar a vitamina e a absorção ser ruim, né? Então, por isso que tem algumas formas também da farmácia, né? Que não vai ser tão biodisponível, né? Um comprimido, por exemplo, com uma vitamina lipossolúvel. Não vai funcionar. Não vai. Ela precisa ter aquele veículo lipofílico, oleoso, né? Para absorver melhor. Então, isso tudo é muito importante. Dentro da pediatria, a vitamina A, para a gente também é bem importante. Nos primeiros 6 meses de vida, a gente
zero preocupação, porque é leite materno, então assim, né, com bastante quantidade de vitamina A, mas após os 6 meses, existe no Ministério da Saúde a recomendação de fazer a megadose de vitamina A. A gente tem 2 opções, ou faz a megadose a cada 6 meses na unidade de saúde, é uma ampolinha que eles abrem e colocam na boca, ou quando a gente for manipular a vitamina D, a gente pode manipular a vitamina A junto. Então, ela vai receber uma quantidade menor, mas ela vai receber diariamente. Ou ela vai fazer a megadose de 6 em 6 meses. Então, a gente tem essas 2 opções. Lembrando que para a criança, uma deficiência de vitamina A, ela está associada a uma baixa imunidade e até mesmo cegueira. E aí, pela recomendação do Ministério, a megadose ela é para ser feita em algumas áreas que são endêmicas para a deficiência de vitamina A, que é Vale do Jequitinhonha, Vale do Ribeira, o norte do país. Eu tenho por hábito sempre fazer a suplementação, ou junto com a vitamina D, ou a cada 6 meses no posto, de acordo com o que for mais viável para aquela família, sempre pensando, né, individualmente mesmo. Mas pra gente é bem importante. Ah, legal saber. Muitas gestantes perguntam, eu posso tomar chá na gestação? Esse assunto é bem polêmico, né, Luísa? E aí, assim, o que eu recomendo no pré-natal? Gente, chá pronto, aquele que vem no supermercado de sachê, não consome. Por quê? Você não sabe o que tem ali dentro. Na indústria, quando tá fazendo chá, por exemplo, chá de morango, você não sabe o que passou antes ali daquele balde, né? Então, pode ter ervas de um chá anterior prévio que está misturado ali. Você não tem como garantir a pureza daquele material que você está ingerindo. Então, eu não recomendo nenhum chá pronto. Agora, chá de ervas, no geral, também todos proibidos. Fala pra gente de algumas ervas que você já conhece e quais chás que a gente pode liberar aí para gestantes, para elas usarem na gestação. Então, como é muito difícil, assim, até antiético fazer estudos com gestantes, né? Não se faz mais. A gente não tem segurança para estar usando todos os tipos de ervas na gestação, não são nem alguns. Então, não existe segurança para usar ervas na gestação, é proibido. A única planta que a gente tem segurança e que tem estudos na gestação é o gengibre. Então, dá para liberar para essa gestante, principalmente quem se acorda muito nauseado, quem tem náuseas aí ao longo da manhã, ao longo do dia, dá para liberar um pouco o gengibre. Ele também é excelente anti-inflamatório. Então, tem uma quantidade adequada, geralmente no máximo 1 grama ali, por 4 dias também. Não pode ficar tomando chá de gengibre a gestação inteira. Né? Então, a gente faz módulos. Essa gestante vai usar 4 dias, vai parar um pouco, depois ela pode voltar a usar, mas no máximo 4 dias vai parar. Mas não tiveram, não tem nenhuma relação direta com qualquer tipo de problema para o bebê, para a mãe, para o parto e no futuro. Então, o gengibre, ele é super seguro para ser utilizado. Aí, algumas gestantes também perguntam sobre a camomila. A camomila não tem segurança, então tem estudos que indicam até que ela pode secar o líquido amniótico. Então, realmente não é indicado usar nenhuma erva na gestação. Chás de frutas também são liberados, cranberry pode ser usado também, até porque chega ali um momento que aquela gestante pode ter um pouco mais de infecção urinária. O cranberry ele é ótimo, porque ele ajuda ali a essa bactéria não aderir dentro da bexiga. Sim. Mas também é tudo dose pequena. Então, um chá de casca de abacaxi, um chá de casca de laranja, então, e também é legal que seja de frutas orgânicas, porque a gente vai estar fervendo essa casca, então a gente não quer mais xenobióticos, a gente não quer agrotóxicos, né, entrando dentro do corpo dessa mãe, porque já é muita coisa para ela lidar, para ela detoxificar, então quanto menos, melhor, né? Se ela conseguir aí uma frutinha orgânica para poder estar fazendo a decocção, para poder estar fazendo a infusão e consumir como chá, não vai ter problema, vai ser seguro. Olha que legal, a gente está falando o tempo todo da importância do alimento, né? De ir menos ao supermercado, de desembalar menos, descascar mais. E aí, quando a gente vai para o chá, é a mesma coisa. A mesma coisa. A ideia é a mesma. Então, assim, reforçando a importância que nós precisamos comer. A gente precisa de comida e não né, e cada vez menos desses industrializados. Então, assim, reforça bem. Uma coisa que as pacientes sempre me perguntam, que eu sei que acontece isso na gestação, foi uma dúvida que eu tinha também na gestação, e depois, durante a amamentação, elas me perguntam, em relação ao café. Quanto de café é seguro? Até que ponto? Porque bate aquele cansaço, né? Uma noite mal dormida, amamentando, ou ainda na gestação, que já é uma posição que não está favorecendo tanto. O quanto de café pode? Café coado, café expresso?
Então, é engraçado porque a gestação coloca a gente bem cansada, né? Principalmente no começo. Mas isso é da natureza e isso é importante para a mãe parar um pouco também, né? Só que o nosso estilo de vida, o trabalho, não permite a gente ficar cansada, querendo dormir, ficar quietinha. Então, o que, que a mãe quer fazer? Ela quer lançar a mão do café. E aí, a diretriz agora vem trazendo aí cafeína zero na gestação. Só que, na verdade, a gente consegue liberar para uma mãe que tem risco muito baixo ou que não teve perda gestacional, a gente consegue liberar até 150 miligramas de cafeína por dia, que dá 1, 2 xícaras pequenas. Então, não teria problema, teria segurança para estar usando. O problema do café, o risco maior é de abortamento. Então, assim, se for logo no começo, o ideal é evitar. Se essa mãe já teve perdas gestacionais, aí realmente não tomar café de jeito nenhum. Porque a gente não vai querer ficar ligando o que aconteceu, então o café a gente já tira ali de lado, não tem tanto problema. Ela pode usar, se ela tem muito vício no gosto do café, porque tem gente que gosta, que é algo mais social, ela pode usar um café descafeinado, de boa qualidade, né, que seja coado, de uma marca boa. E eu sempre indico algumas marcas para as minhas pacientes, que não vai ter química, porque o processo de descafeinar o café traz química, então a gente quer limpar também o corpo dessa mãe, né? Sim. Essa questão do café descafeinado, eu sempre falo com as minhas mães, né, que estão em amamentação, eu falo, ó, 1 xícara de 180, 200 ml por dia tá ok. Se você tem um hábito, se você gosta do cheiro do café, se você gosta do sabor do café, porque eu sou essa pessoa. Então, e eu acho que dos meus anos aí, pelo menos 10 anos da minha vida, eu estive amamentando. E tomei café. E aí eu fazia o quê? O café da manhã era a minha xícara cheia. E aí depois, ao longo do dia, porque eu queria aquele sabor, eu queria sentir aquele aroma maravilhoso, aí era o café descafeinado mesmo. E super dava conta de atender a minha necessidade mental. Sim. Ai, que ótimo. E no pré-natal eu direciono isso. Falo, olha, se você não tem o hábito de tomar café, então vamos manter esse hábito, né? Deixa ele assim, quietinho, não vamos iniciar o consumo da bebida. Agora, se essa gestante que, né, não vive sem café, que precisa dessa dose de café, que começa a ter enxaqueca por falta do café, porque eu sou dessas, né? Porque se eu não tiver o café, minha enxaqueca já começa. Então, mas dura uma semana também, depois o corpo adapta. Mas eu gosto, é o cheirinho, é uma afetividade do café. É afetivo, é isso aí. E a alimentação é isso também, a afetividade, é o social, é tudo isso. Não é só colocar nutriente para dentro do corpo, né? Sim. E quando você falou de que a alimentação ela é emotiva, é emocional, teve uma gestante, né, que estava fazendo acompanhamento. Tá fazendo acompanhamento com a Lu, e a Lu passou uma dieta para ela, e ela chegou no consultório, assim, ela olhou para mim, e eu dei parabéns, porque o controle glicêmico estava lindo, que a dieta estava funcionando, tudo estava indo perfeitamente bem. Olhei para ela, ela olhou assim para mim e começou a chorar. Aí ela, mas eu tô com fome, eu não tô feliz, eu tô tendo que seguir essa dieta, sabe? Aquilo mexeu comigo. Sim. Eu abracei ela. E ela chorava de soluçar. Oh, dó, gente. Enfim, e eu só olhei para ela e falei assim, tem prazo para acabar, calma, né? E teve prazo, o bebê, né, já nasceu e tá tudo bem. Mas assim, como que foi importante a mudança alimentar naquela gestante, né? Pro resultado e pro desfecho perinatal. Ela não tinha o diabetes gestacional diagnosticado ali no pré-natal, né? Na gravidez estava tudo bem, porém o bebezinho começou a ter um crescimento excessivo, a circunferência abdominal aumentar. Então a gente começou a ver que tinha sinais clínicos de um diabetes gestacional subclínico aí. E aí, olha, alguma coisa na alimentação precisa melhorar, porque a alimentação é a ferramenta que a gente vai ter para controlar. Era o bebê prematuro ainda, não era para nascer naquele momento. E aí, mandei para a Lu mexeu na dieta, ajustou, pedi para ela fazer o controle glicêmico. Por que fazer controle glicêmico é importante? Dosar a glicose e anotar nos horários específicos ajuda a gente a saber se essa glicemia está se mantendo num padrão da normalidade, ou se ela está fazendo picos, ou hipoglicemia. Então, não dá para saber somente com o exame laboratorial. Tem que fazer o exame em casa. Algumas gestantes não gostam, né, de furar o dedinho, mas tem que fazer. É o parâmetro que a gente tem. E aí, quando ela fez os controles, deu para ver que estava tudo bagunçado. E a Lu identificou vários erros alimentares. A Lu só ajustou, mexeu, ela seguiu, mas ela estava sentindo falta de alimentos afetivos, sabe? De alguns alimentos que ela olhava, eu gosto tanto
tanto daquilo e não posso bolo comer de agora. cenoura com cobertura de chocolate, com Gente. café. Você quer coisa mais afetiva que essa? Não tem, né? Então, assim, tentar esse equilíbrio. Aí eu falei, Sim, liga pra sim. Luísa e tenta ver com ela o que, que pode ser mudado E a aí. gente Ó, seus ajustou. controles estão tão bons. Ela, tá bom, vou ligar pra ela. Enfim. E aí a Luísa conseguiu ajustar. Isso foi tão bom, foi tão importante pro nascimento do bebê, no termo, na hora certa, não ter nenhum distúrbio. Então, assim, no controle do ganho de peso dela, de novo, do Sim. MC, que é muito importante, né? Importante. Não é para emagrecer, mas também não pode ter esse ganho de peso ponderal tão exagerado, porque isso vai ter uma repercussão metabólica. E os estudos têm mostrado que na gestação, o diabetes gestacional, doenças hipertensivas vão culminar em doenças metabólicas do futuro dessa mulher. Quando ela estiver lá Com na certeza. menopausa, quando ela estiver lá na vida futura. Aumenta muito a chance de ter diabetes tipo 2, Sim. quem teve diabetes gestacional, Sim, né? Sim. Então a gente tem que pensar lá na frente também, né? Dar um pouco de trabalho nesse sentido, mas vale a pena, porque a gente não tem que cuidar somente do agora. A gente tem que pensar de forma prospectiva no futuro dessa família, no E futuro pensando dessa no saúde bebê, da mãe. porque Sim. a gente está falando de programação metabólica, que começa antes, pensando no bebê, que começa antes mesmo da gestação. Então, uma alimentação satisfatória, sem doenças, sem hipertensão na gestação, sem diabetes, a gente está melhorando essa programação metabólica desse bebê, que vai estar encerrando ali por volta de 2 a 3 anos. Uma programação metabólica boa é saúde para o resto da vida. É menos chance de desenvolver hipertensão, é menos chance de desenvolver diabetes, todas as doenças crônicas. Então, o que a gente puder fazer também por esse bebê já vai estar sendo feito à medida que a gente faz essa programação adequada. Hoje se fala muito da importância dos primeiros 1000 dias. E aí, esses primeiros 1000 dias incluem a gestação. E até mesmo ontem eu fui numa palestra que a gente estava falando sobre fertilidade. A importância de você, do preparo dessa mãe para poder engravidar. É um preparo de 90 dias antes. Então, não é assim, resolvi engravidar, lógico, né? Tem mães que a gente não consegue perder tanto tempo. Só que a idade não é única e exclusivamente o determinante. O estilo de vida dessa mãe é muito importante. Então, o que ela está comendo? Ela tem um bom sono? Como que está o intestino dela? Se ela está fazendo exercício físico? Tudo isso vai impactar muito na gestação, ser saudável ou, de repente, ela ter uma maior probabilidade de estar tendo alguma intercorrência nessa gestação. Então, o estilo de vida dela a gente tem que ter um olhar realmente bem atento. Essa né? programação metabólica na pediatria tem estado muito em voga e justamente começa esses 3 meses antes da criança, da gestante engravidar, tanto com o uso do ácido fólico já preparando, né, para gestação, uma gestação saudável, depois todo o processo de aleitamento materno, ou se precisar complementar com fórmula, a introdução alimentar, não ter contato com alimentos hiperpalatáveis, industrializados, o que a gente puder postergar de contato com essas coisas, a gente vai estar favorecendo essa programação metabólica e mudando uma história de uma vida que vai continuar se perpetuando, que vai gerar outras vidas. Então, isso a longo prazo é muito importante para a saúde populacional. E eu tive o privilégio no pré-natal de cuidar de mulheres que chegaram assim, eu quero engravidar. Nossa, que delícia, quando você já pega nesse início. Não tô grávida ainda, eu já vou começar meu pré-natal. Começar o pré-natal antes mesmo de estar grávida. Isso foi incrível, eu pude ver, assim, uma evolução maravilhosa da gestação, na fertilidade, no parto, desfecho perinatal maravilhoso. Então, assim, fez muita diferença. Então, você programar isso antes, então, dosar ferro. Como é que tá a ferritina? Se já tiver baixa, já suplementa antes, já vai melhorando a alimentação. O risco de abortamento com ferritina baixa, você diminui bastante. Então, esse preparo é importantíssimo. Fundamental. Eu fiquei muito feliz eu fico muito feliz, né, com essas histórias. Porque isso é o exemplo prático do que a gente tem visto nos estudos. Então, tá lá nos estudos, aí você vê no seu consultório, você vê isso na sua prática diária. Então, isso é muito bom. Isso faz total diferença. E então, a mãe bem nutrida, bem alimentada, bem suplementada, né, com um pré-natal adequado, para o bebê. E o bebê nasce. E ele precisa de suporte nutricional ou a amamentação dá conta de tudo? Como que é? Gente, então, o leite materno, ele dá conta de praticamente tudo, né? Então, assim, ele é rico em
vitaminas, em minerais, em gordura. Probiótico, pré-biótico. E justamente, assim, realmente é uma refeição completa. O que a gente precisa fazer de suplementação para uma mãe que está em aleitamento materno exclusivo? Vitamina D. Ponto. É isso. Aí, muitas pessoas vão perguntar, as minhas pacientes que estarão assistindo vão falar assim, e o probiótico? O probiótico, o melhor probiótico que existe sempre vai ser o leite materno. Existem cepas que são muito boas e que a gente consegue dar um upgrade nessa flora intestinal? Existe. São caras. Quando a família tem condição de manter aquilo, a criança vai ter benefício. Agora, se não tiver, se a gente precisar priorizar outras coisas, ok, o leite materno tem tudo o que aquele bebê precisa. Então, a princípio, para bebês saudáveis, a única coisa que vai ter que obrigatoriamente fazer a suplementação é a vitamina D. Doutora, meu bebê está usando fórmula. E aí? Hoje em dia, as fórmulas elas têm tentado modernizar para parecer mais com o leite materno. Nunca chegarão ao pé de... Mas eles tentam, né? Eles enriquecem as fórmulas com DHA, enriquecem a fórmula com ferro, enriquecem a fórmula com vitaminas, colocam bifidobactérias, colocam os próprios probióticos, eles vão adicionando, mas com o leite materno ele é o único e exclusivo mesmo. Então, para uma criança, um bebê que se alimenta exclusivamente de fórmula infantil, a gente também vai continuar com a vitamina D e vai observar, vai avaliando mensalmente ganho de peso e IMC. E aí eu faço um parênteses aqui ao que vocês já discutiram sobre o IMC, né? Da importância que ele tem para a gestante e a importância que ele tem para mim enquanto pediatra. Porque eu não vou acompanhar só o peso. Eu não vou ver só quantos gramas dia ele está ganhando. Eu preciso de ver ele crescendo. Isso. E aí o IMC, sendo essa proporção entre peso e estatura, ele me fala nutricionalmente como essa criança está. Entendeu? Então, a princípio, mesmo que estiver em uso só de fórmula, a gente pode manter exclusivamente até 6 meses a vitamina D. Adicionar um probiótico se a família tiver dentro das condições da família. Você gosta de probiótico? Me conta um pouquinho da sua experiência, Lu. Eu gosto de probiótico, prescrevo, principalmente também na gestação, acho importante. Nossa pesquisa, tudo bem. São pesquisas com a tendência do laboratório? Sim, são pesquisas com a tendência do laboratório, mas são pesquisas, né, que passaram por um comitê de ética. Mas eles apresentam isso pra gente, a redução do tempo de choro. Perfeito. Então, a gente tem algumas cepas, né, que são essas industrializadas, que eu concordo com você, também prefiro elas até 6 meses. Depois de 6 meses, eu me sinto mais segura para brincar entre as cepas. Porque eu já conheci esse bebê, eu já acompanhei essa família durante 6 meses, né? Então, eu já vou conhecer, já falo assim, essa criança teve uma infecção de via aérea, essa criança teve uma infecção urinária, vou pensar nessa cepa. Isso. Essa criança tem diarreia, sabe? Isso. Então, essa criança é uma criança que faz muita dermatite, assa muito, vou pensar nessa cepa. Então, eu consigo brincar com as cepas depois de 6 meses. E me sinto mais segura em termos de indústria também, para poder fazer isso depois de 6 meses. Perfeito. Tá, Flávia. Então, assim, do mesmo jeito que a suplementação de ferro, né, é fundamental para a grávida. Então, eu não posso ficar pensando somente em suplementar o ferro pela questão do sangramento do parto, né, e pela questão do cansaço gestacional. Mas o ferro, ele passa para a criança. A criança tem essa demanda muito aumentada. E aí, o bebê, ele pode ter anemia intraútero? Por que esse ferro é importante ali para o bebê? E aí, depois que ele nasce, ele precisa do ferro também ou o leite materno supre? Ai, gente, leite materno, ele supre muita coisa. Então, vamos lá. Um bebê que está em aleitamento exclusivo, um bebê que nasceu com mais de 38 semanas, que é um bebê a termo, com peso bom, a gente vai começar a fazer a suplementação de ferro depois, né, junto com a introdução alimentar, quando sair do aleitamento exclusivo. Por quê? Porque o leite materno tem muito ferro e muito bem absorvido. Então, a gente fica mais tranquilo. É claro que existem situações e situações. Então, por exemplo, um bebê prematuro, com baixo peso, a gente vai começar a suplementar com 30 dias de vida. E aí, esse valor de suplementação de dose muda de acordo com o peso de nascimento. Existe uma outra situação também, que o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, orienta que a gente comece a suplementar com 90 dias. Que é o quê? Uma mulher que não teve pré-natal, que teve muita hemorragia no pós-parto, que não se alimentou bem durante a gestação, sabe? Que precisou de ferro venoso, que teve um consumo muito grande, ou que a mulher tem uma doença desabsortiva, como, por exemplo, doença celíaca, ela não absorve muito bem.
Então, para esses bebês, a gente começa a suplementar com 3 meses, com 90 dias. Então, a gente tem situações com 30 dias, tem situações com 90 e a grande maioria depois de 6 meses, junto com a introdução alimentar. Eu, Flávia, tenho uma conduta que é minha. Você fala assim, Flávia, você leu isso em algum lugar? Não, eu não li, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu gosto de fazer isso. A introdução alimentar, ela muda muito o trânsito intestinal. Às vezes a criança, só no aleitamento, ela era ressecada, ela tinha uma tendência um pouco mais constipada ou ela fazia bastante cocô. Os alimentos mudam completamente. E o sulfato ferroso pode fazer a mesma coisa. Tem pessoas que vão ressecar, tem pessoas que vão soltar. E eu não gosto de começar as duas coisas juntas. Então, eu prefiro começar a introdução alimentar com 6 meses. Com 7, eu começo o sulfato ferroso. Porque aí a gente já vai, a mulher já vai conhecer, a mãe já vai conhecer. Eu falo assim, esse alimento aqui no meu bebê soltou. Aí no outro dia eu usei esse que tende a constipar. E ela já adquiriu ali naquele mês aquele equilíbrio. Então, para algumas famílias em específico, eu inicio o sulfato ferroso depois de 7 meses. A partir do 7º mês. Algumas eu já vou começar no 6º, algumas com 30, algumas com 90. Então, individualmente, né? Nunca é receita de bolo, é sempre muito individualmente. Então, a gente tem que olhar com muito carinho o ferro na gestante, né? É muito importante, gente. Olha, anemia. Anemia é um problema gravíssimo para a criança. Muito grave. Você pensa, de 0 a 2 anos. Gente, a criança, ela nasce completamente dependente, tem um reflexo de sucção, mama e dorme. Ela vai aprender a falar, ela vai aprender a andar, ela vai aprender a bater palminha, ela vai aprender, talvez até andar de patinete com 2 anos. Então, você pensa na demanda. No cognitivo e no motor. Tá, assim, um amplo desenvolvimento. A gente precisa de manter o substrato para ela, sabe? Então, assim, ela não pode nunca ter anemia até 2 anos de idade. Porque o que vai acontecer no futuro se eu tiver uma criança com anemia? Pode ter atraso escolar. Às vezes, uma criança está com dificuldade escolar, recebendo outros diagnósticos que foi decorrente de uma suplementação que não foi feita. E, Flávia, se a mãe tem anemia, aumenta o risco da criança ter anemia? Sim, aumenta sim. Aí é claro que a gente vai avaliar individualmente. A mãe tem anemia porque ela tem uma doença desabsortiva? A mãe tem anemia porque não come bem? Sim. Então, pra gente separar, não dá pra gente botar todo mundo no mesmo pacote, né? Mas se for um hábito ruim alimentar da família, vai repercutir naquela criança, entendeu? Então, a gente precisa de ter esse olhar bem atento mesmo. Metabolismo do ferro tem sido, assim, um leque bem grande do meu pré-natal, né? Então, geralmente, eu gosto de solicitar ali o hemograma, ver a ferritina, a saturação de transferrina. Quando a gente estudou até na faculdade, lembra, Flávia? Aquele metabolismo do ferro é enorme, tem muita coisa envolvida. Claro que também não precisa dosar tudo, né? A não ser que você esteja suspeitando de uma doença que cause anemia, uma talassemia. Então, eu já peguei no meu pré-natal gestantes, assim, com uma taxa muito baixa e os exames alterados, mas calma lá, ela tinha uma doença genética. Às vezes é só um traço. Isso, às vezes é um traço e pode manifestar. Então, a gente tem uma condução diferenciada. Lembrando que nem tudo é para todos. Então, a gente vai conduzindo conforme a necessidade daquela mulher. Mas eu não posso deixar essa mulher que já tem essa anemia crônica ficar com essa deficiência de ferro. Porque olha como que a pediatra reforçou pra gente a importância desse ferro pro bebê. Então, tá na minha mão. O bebê não chegou na mão dela ainda. Tá aqui comigo. Então, aí eu entendo, assim, não, é muito importante eu não olhar somente pra mãe, mas olhar para esse bebê e garantir esse nutriente para esse bebê. E aí, contando, né, com a questão alimentar que a gente tem frisado, e com a medicação. Tem algumas mulheres que chegam, minha amiga teve que tomar ferro na veia, eu preciso também? Calma, pode ser que sim, pode ser que não. Né? No meu pré-natal, tem gestantes que não fizeram, porque não precisou. Teve gestante que teve que fazer. Qual? Qual que usa? Tem um mais novo? Tem aquele antigo? Qual que eu uso? Depende também do que ela vai poder utilizar e também do que vai ser mais recomendado para ela. Se é uma dose que eu preciso que ela tenha um efeito mais rápido, eu vou priorizar aquele que eu consigo concentrar mais, que eu faço uma dose menor com uma concentração maior. Então, até nisso, a gente precisa ajustar e calcular também, né? Porque a gente precisa ver os exames e fazer o cálculo de acordo com a necessidade específica da mulher. Por isso que não existe essa receita de bolo, né? Então, esses sais de ferro também na pediatria é uma coisa que a gente leva muito em consideração. Então, se eu tenho uma anemia que eu preciso de corrigir mais rápido, eu vou escolher determinados sais. Se é
prevenção, eu vou escolher outros. A gente tem ferro polimaltose, o próprio sulfato ferroso, biciglinato. Então, assim, a indústria farmacêutica desenvolveu bastante nesse sentido. Para a gente é muito bom, porque a gente passa a ter uma gama enorme para a gente poder usar de acordo com o que é necessário. E o ferro, ele tem um sabor também muito forte. Tem crianças que às vezes não aceitam. Hoje já tem até ferro taste free, que é sem sabor. Sim, então, justamente. Algumas coisas eu gosto de manipular. Então, eu fiz uma experiência. Eu mandei manipular várias coisas para ver a questão de sabor. Porque a gente tem a opção de manipular livre de parabeno, de sulfato, né? Livre de açúcar, Exatamente. né? Quando a gente não quer oferecer açúcar para a criança, até no nosso manipulado a gente consegue fazer isso. Então, é bem legal. Então, assim, eu fiz uma manipulação, lá em casa são 3 crianças, e teve que passar pelo teste de qualidade das 3 crianças. Ai, viu? Antes de eu começar a prescrever para as outras pessoas. Então, é bem bacana. E você consegue botar numa concentração de gotas, de miligramas por gota, e aí talvez diminuir o volume. Uma criança que não aceita um volume muito grande, que tem dificuldade com remédio. Então, assim, a gente, com o mercado da manipulação, a gente consegue... Facilita, né? Facilita a nossa vida. Eu tive isso no meu pré-natal também, gestante que não se adaptou com uma via de administração. E aí eu liguei para a farmacêutica, bioquímica, eu falei, olha só, eu consigo manipular como? Qual que é a melhor forma de absorção? Ela não está tendo uma boa aceitação. Aí ela foi e me ajudou. Não, a gente pode colocar um sachê, a gente pode acrescentar isso. Não, e aí foi muito legal. Demais. Isso foi muito legal. Por quê? Porque é a questão da individualização, né? Então, individualizar aquela situação específica. Né? Então, foi muito melhor. Então, a gente conseguiu. Quem consegue tomar aquele comprimido pronto, tá ótimo. Então, a gente consegue. O que você prefere? O pronto da farmácia ou o manipulado? Depende. Tem coisas que a indústria farmacêutica já fez, já está ali na nossa mão, já tem estudo, vamos utilizar. E tem coisas que não vão ser de boa aceitação ali para paciente. Então, a gente lança a mão ali da farmácia de manipulação e a bioquímica é maravilhosa nesse sentido. É bom a parceria, gente. Isso é muito bom. Estar entre colegas com o benefício do paciente, quem ganha é eles e todos nós também, né? Então, a assim, interdisciplinariedade, né? Quando eu conversei com ela até me mostrou a tabela periódica. Ela que vamos estudar a tabela periódica de novo. Eu falei, meu Deus. Eu já pulei dessa fase, por favor. Mas por que foi importante? Para olhar que tem alguns minerais que não podem estar juntos na mesma fórmula, porque não vai ser bem absorvido. Exatamente, isso é muito legal. Ferro, ele é um nutriente melindroso mesmo, ele não vai ser bem absorvido. Ele não anda bem com qualquer não. Ele é bem seletivo. Sim. Então, isso é muito importante, porque não adianta eu colocar tudo misturado ali, toma isso daqui, não vai absorver tudo e vai jogar dinheiro fora, porque não vai estar aproveitando bem aquele nutriente específico. Então, a gente precisa também pensar no bolso da paciente. Ter esse conhecimento, né? Isso. Ter esse conhecimento. Exatamente. Que isso faz diferença, porque é muito mais prático ali na pré-natal, a gente faz tudo igual para todo mundo, receita de vai. E até esses manipulados prontos, a gente já vê que vem com vitamina D, vem com vitamina A, vem com ferro, vem tudo com magnésio. Misturado. Só que a vitamina D e a vitamina A são lipossolúveis. O que elas estão fazendo ali? O ferro que a gente não pode ir junto com o magnésio, não pode ir com cobre, não pode ir com e tá junto ali. Então... Quando eu olho para a fórmula, assim, né, eu vejo, já tem fulano com fulano, não vai combinar, né? Ou seja, cátions. Eles têm a mesma valência lá da tabela periódica. Já deu para ver ali que a célula não vai aceitar aquele nutriente muito bem. Vai ter uma disputa para quem vai entrar na célula primeiro. Isso. E aí, aquele conhecimento da bioquímica lá atrás, que às vezes fica esquecido, vem à tona. E aí, a gente não lembrava disso, mas a bioquímica quando a gente tem a oportunidade de conversar e estar em equipe com né, tendo sempre como visão o benefício do próximo, a gente vai reaprendendo e resgatando essas informações. Sim, muito bom. Bom, em termos, assim, de suplementação para pediatria, o que a Sociedade Brasileira fala e o Ministério da Saúde falam, basicamente, é vitamina D e ferro e megadose naquela situação que eu já expliquei. Existem outras coisas que são muito legais a gente estar fazendo suplementação. Não aleatoriamente, de acordo, individualizado, mediante a exames laboratoriais, mediante a recordatório alimentar. Então, algumas outras coisas. O que eu gosto? Eu gosto de DHA, eu gosto de zinco, pelos benefícios que eles têm. Então, o DHA cada vez tem se estudado mais sobre seus benefícios para a formação do cérebro e formação da mielinização da retina. Então, ele é muito importante. Então, eu gosto de prescrever também, aí eu prescrevo a partir de 6 meses. O DHA individualmente, de acordo com o que eu vou avaliando daquela família, mas sempre depois dos 6 meses.
Por que não antes? Gente, leite materno. Supre tudo. É o quê? Tem tudo na vida, tem prós e contras, menos o leite materno. Leite materno. Adorei essa frase, ela vou levar pro coração. Amei. Perfeita, Lu. E a fórmula infantil, algumas fórmulas, as melhores, assim, né, nutricionalmente falando mesmo, todas elas têm uma quantidade muito boa de DHA tem e ARA. mesmo. Então, a gente não tem essa preocupação de fazer isso antes de 6 meses. Depois, vai ser individualmente. E o zinco, ele tem muita resposta com a atuação do sistema imune, ativando as células do sistema imune, ativando a formação dos anticorpos, que são as nossas células de defesa. É para fazer zinco para todo mundo? Não. Não. A minha filha, por exemplo, tem um zinco lá nas alturas. Não precisa. A alimentação está suprindo, Tá. né? Parabéns, a gente gosta assim, é isso que a gente Mas quer. é difícil que a gente ver quer. um zinco igual dela, é difícil. É filha da nutricionista, né? Tem que ter o zinco. A alimentação tá boa, eu sou feira da tandinha. A mãe tá de parabéns, a filha tá de parabéns. Então, assim, a gente vai fazer exames laboratoriais, Isso. vai avaliar essa criança como um todo. É uma criança que fica muito doente, é uma criança que uma virose evolui para um quadro bacteriano, Perfeito. que precisa de ser hospitalizado, acende um alerta. Sim. Entendeu? Se a gente Chama puder dar atenção. um suporte. Gente, então é por isso que ela nunca fica doente. Maravilha. Que bom, imunidade Você boa. pode olhar lá, zinco e vitamina D. Com certeza vai estar num valor muito bom. É uma dupla boa quando a gente pensa legal. em ativação do Imunidade. sistema imune. Isso daí. Muito bom. Mas que venha dos alimentos preferencialmente. Né? Senão, a gente vai fazer suplementação de acordo. Alguns casos de diarreia, de gastroenterite, que também é uma doença muito comum na infância, a gente vai fazer zinco ali por 10 dias para prevenir que tenha novos episódios diarreicos, para repor aquela mucosa intestinal que está ficando espoliada, que está ficando Isso. exposta. Então, o zinco, ele é uma coisa muito do bem, mas que também não é para ser feito aleatoriamente. Gosto muito deles, né? De zinco, DHA, do ferro, da vitamina D, eles estão assim no meu coração. Legal. Lu, eu queria só relembrar com você de algumas mulheres que têm diabetes gestacional, quando elas chegam na consulta pré-natal, que eu falo, olha, vamos começar o tratamento do diabetes gestacional. Primeiro tratamento, dieta. Aí elas já falam, mas eu tô me alimentando bem, minha dieta tá ok, tá bonitinha, por que que eu tô desenvolvendo diabetes gestacional? E eu faço questão de explicar para elas. A diabetes gestacional, o problema não é a sua alimentação que está causando. É um distúrbio endócrino que está acontecendo ali entre a placenta e o seu pâncreas. A placenta ela é um órgão do bebê. Ela foi criada para o bebê, ela não é da mãe, né? Então, ela tá ali em defesa do bebê. Então, ela vai fazer de tudo para pegar essa glicose e mandar para o bebê. Isso. E a conversa ali dos hormônios da placenta com o pâncreas começam a ficar atravessadas. E aí, essa conversa que não tá muito boa faz o quê? Com que aumente a resistência da insulina. E aí, começa esse distúrbio metabólico todo na mãe. E aí, por que que a alimentação vai ser importante? Porque isso já está acontecendo internamente. Não tem como mudar. A alimentação vai piorar ou melhorar. E aí elas começam a entender, então o que eu comer vai desencadear tudo isso. Vai piorar, sim. E aí, por isso, quando a gente mostra ali o controle glicêmico, né? Olha, você comeu, quando elas vêm assim, olha, deu mais alto aqui. Isso. Aí, o que que você comeu? Ela até comia tapioca. Opa! Então, quando come a tapioca, já fez uma subida ali. Então, isso já vai começar a piorar esse metabolismo. Então, quando você expõe para ela que a comida está sendo o remédio inicial, muda tudo. Gente, Estilo isso de vida, né? É A ressignificar. É isso. ressignificar. Aí elas falam, mas eu não tenho que entrar com a insulina? Eu falei, calma, vai ter que entrar sim. E as evidências mais atuais têm até reforçado. Não demore muito para entrar com a insulina, não. O distúrbio está ficando alterado, a alimentação não está dando conta. A Isso. insulina está aí para isso mesmo. Mas ela não é a primeira opção. Tem que ter a questão da dieta ali, ela entender que o alimento está ali a seu favor e vai ser um tratamento. E aí, assim, cada vez mais a gente está vendo isso, entrando menos com a insulina e a alimentação vindo Estilo de assim, vida, vindo como tratamento mesmo. Isso é fantástico. É menos uma furada, é menos um medicamento, menos uma Exatamente. intervenção ali É o mais naquela natural, gestante. né? É o mais Ai, natural, gente, é sempre melhor. Claro que fugiu disso, o medicamento está aí para isso mesmo e a gente tem que seguir os protocolos, tem que checar, tem que estar acompanhando e usar a medicação na hora certa. Mas quando a gente vê esse desfecho na prática, é muito bom ressignificar mesmo, né?
Mas é importante, eu sempre converso com as gestantes que têm diabetes gestacional, da importância, assim, você não precisa parar de comer as coisas, né? Nem fazer uma dieta totalmente low carb. Lógico que a gente vai acabar limitando um pouco o carboidrato dessa dieta, porque o carboidrato é o açúcar e é o que mais vai interferir nessa glicose. Então, a gente limita um pouquinho, mas a gestante não pode ficar sem carboidrato. Ele é um macronutriente super importante, energético e tudo. A proteína é um macronutriente estrutural. Então, a gente precisa dos três, tanto da proteína quanto do carbo, quanto da gordura. E aí, para a gente fazer um ajuste da carga glicêmica, é justamente isso, de repente não tá consumindo um carboidrato livre. Vou só comer uma tapioca aqui com leite condensado e com coco ralado. Uau. Lógico que Uau. assim. Então, a tapioca com coco Olha, ralado. pelo horário até me deu uma vontade. Mas então a gente faz essa regra da carga glicêmica. Então, toda vez que você quiser consumir um alimento que seja rico em açúcar, né, um carboidrato, pode ser uma fruta, uma tapioca, um pão, é fazer a complementariedade junto com a proteína e junto com a gordura para você justamente diminuir a carga glicêmica dessa refeição. Com isso, elas conseguem fazer um ajuste glicêmico muito, muito melhor, muito mais harmônico aí, trazendo mais saúde, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Eu observei São coisas também. simples. Eu observei no controle glicêmico de uma paciente. Ela comeu você liberou lá para ela comer a mandioca. Aí, mandioca cozida. Aí ela comeu a cozida, dosou. Veio um valor normal. Aí ela comeu a mandioca frita e o valor subiu muito, a glicemia subiu. Ela, meu Deus, como tem diferença? Tem muita diferença. A mandioca frita, a glicemia foi lá Às nas vezes ela alturas. comeu também só a mandioca frita, porque fritinha você vai comendo sozinho. Comeu uma quantidade maior, né? Maior. Também, sim. E na cozida, às vezes coloca um franguinho, coloca um ovo, coloca alguma outra coisa. Queijo, né? Um queijo que aí acaba ajustando ali a carga glicêmica da refeição, né? Uma couve quando for um caldo. Isso mesmo. Já coloca o folato ali. Mas não é para né? deixar de comer carboidrato, não é para deixar de comer Não, fruta. não, Então, não. sempre optar por frutas com menor índice glicêmico, mas não é para deixar de comer os tubérculos, justamente conseguir fazer Sim. a regra da carga glicêmica, para fazer as combinações certinhas, para poder estar trazendo todo o aporte nutricional para o bebê. Lu, para aquela gestante que, assim, né, descobriu que estava grávida, e aí qual é o momento de ir à nutricionista? Porque quando você está planejando engravidar, que algumas vezes a gente planeja, outras vezes, quando você descobre, você já está grávida. Então, assim, no cenário que você descobriu que você está grávida, qual é o momento que você precisa ir à nutricionista? Olha, é interessante fazer o acompanhamento durante os 3 trimestres. Então, se você descobriu no primeiro trimestre, excelente. Vamos lá para a gente já fazer o ajuste na alimentação. Aporte proteico aumenta muito e a gente vê que as mulheres não consomem proteína o suficiente, principalmente quando estão grávidas. Aí que não consomem, mas só quer entrar no carboidrato. Então, a gente muitas vezes tem que lançar a mão da suplementação da proteína também, para poder ser importante para o desenvolvimento desse bebê. Então, eu faço acompanhamento durante os 3 trimestres. É importante. São geralmente 3 consultas. A gente acompanha o... Ou quando a obstetra fica desesperada, preocupada, olha, Preciso de uma consulta semanal. Preciso que ligue para Nutria hoje, ajuste a alimentação. Porque aí eu tô vendo, é o reflexo, né? Vem para mim, então acaba chegando em mim, eu identifico ali que tem algo não tá legal. E eu realmente não sei quais são os alimentos que ela precisa, né? O que é mais importante aumentar, não tô ali no dia a dia daquela gestante. Então, por isso que é muito importante com a Nutri. Então, é uma ferramenta essencial no pré-natal. Tem ajudado demais e tem feito diferença no pré-natal. Então, isso é muito, muito, muito bom, muito mesmo. importante. Já foi ou a gente tem mais tempo? Acabou de dar 1 hora. Então, Ai, que bom, a gente foi até bem assim. não é? Eu vou falar da gestante que manteve o peso. Pode? Pode, Vou falar. claro. Uma outra situação no pré-natal que me chamou a atenção foi de uma gestante que ela começou o pré-natal lá com 68 quilos. E aí, ao longo do pré-natal, ela desenvolveu diabetes gestacional, precisou fazer uma dieta, né, controlada pela questão do diabetes. E aí, ela teve um ganho de peso, agora ela está com 33 semanas e ela está com um peso de 68 quilos. Não, eu falei o contrário, né? Ela começou com 63. Ela começou com 69. 69 agora tá Não, com 68 e agora está com 69, isso mesmo. Então, volta.
Uma outra situação do pré-natal que me chamou a atenção foi uma gestante que começou o pré-natal com 68 quilos. Durante o pré-natal, ela desenvolveu diabetes gestacional, a gente entrou com tratamento, o controle glicêmico está adequado, fazendo um controle alimentar muito bonitinho e certinho. E agora ela está com 33 semanas e o peso dela está de 69 quilos. Aí você pergunta, caramba... E o bebê tá pesando quanto? O bebê já está com 2 quilos. Tá Olha. maravilhoso, tá com peso dentro da curva, o crescimento do bebê tá normal, Incrível. acompanhou, não teve redução de crescimento em momento algum, mesmo com a dieta, mas uma dieta, né, direcionada. E o que tá sendo maravilhoso? O IMC dela tá ótimo e não teve aquele ganho de peso exagerado e o bebê cresceu. Então, essa mulher, ela tá emagrecendo, perdendo peso? Ela tá mantendo, porque o bebê está ganhando e ela teve aí uma redução de peso e à medida que o bebê foi ganhando peso, ela tá equilibrada. Então, ela tá mantendo uma curva. E isso é muito saudável, a gente não Ela pode... ressignificou a vida dela, né? Sim, sim. Aí ela até falou comigo assim, fui numa festa de aniversário, olhei aquele tanto de doce assim, eu nem tô com vontade. Aí. Ela, isso nunca me aconteceu. Aham. Falei, tá vendo? Você já tá com um olhar diferente pro açúcar. Já tá com um olhar diferenciado pro alimento, né? E a mãe tem aquele sentimento. Talvez antes ela até tinha a intenção de mudar os hábitos. Talvez ela até tinha. Ela queria comer melhor? Ela até queria. Mas ainda não era o suficiente. Ela ainda não tinha uma motivação como um filho faz na vida da gente. Porque a gente quer fazer tudo da melhor maneira para ter, né, uma gestação saudável, ter um bebê saudável. Então, ela teve a motivação e, com certeza, agora sim ela conseguiu fazer a virada de chave na vida dela. E também, com certeza, ela está fazendo uma alimentação equilibrada, porque tem muitas mães que chegam e falam assim, não tem um suplemento para diminuir minha vontade de comer doce, não? Sim. Vai fazer uma alimentação equilibrada com fibra, com gordura, com carboidrato, com proteína, em todas as refeições, para ver se vai te dar vontade de comer doce. Né? Se você fica toda hora estimulando essa insulina, só comendo carboidrato, realmente você vai ficar com vontade de comer doce desenfreada. Mas a partir do momento que você equilibra essa alimentação, com certeza, você tem muito menos vontade de comer doce. Sim. E já aconteceu uma situação seguinte, uma gestante foi numa nutricionista e a nutricionista passou ali dentro do suplemento uma substância para inibir o apetite. Mas é uma substância que não pode usar na gravidez. E aí, isso me chamou a atenção, né? Ou pode ser que a própria paciente manifestou, né? Eu quero algo que reduza o meu apetite aí. E não é. Não. De novo, não é medicalizando que você vai resolver. É ressignificando, é entendendo o porquê da alimentação. Por que você tem que retirar aquele nutriente ali naquele momento para te ajudar. Então, ela precisou reduzir o carboidrato para reduzir a glicemia e agora está tendo menos desejo de comer doce. Sim, com certeza. Está se sentindo mais disposta. Você tem um ajuste no metabolismo da glicose incrível. Assim. Isso. E ela falou, no início a dieta foi muito difícil, mas agora eu olho para o meu bebê e falo, não, é por ele que eu estou fazendo isso. E um bebê muito desejado, né? Então, assim... Muda, gente, muda completamente. Muda. Então, você se adapta, muda. Ela falou, eu estou me sentindo até melhor, não engordei tanto, não estou inchada, estou me sentindo bonita. Então, tudo isso também vem como algo a ser valorizado. Sim. Né? Que a gestante, algumas não se sentem tão bem, ficam com a autoestima um pouco baixa. Então, quando você está bem com o seu próprio corpo, isso te ajuda também na sua conexão com a sua mente, né? Entender como que seu corpo está evoluindo. Então, a gente só tem visto benefício, né? Então, assim, Verdade. tem sido muito bom. Acho que foi ótimo. Agradeço pela sua disponibilidade em vir aqui conversar de um assunto tão relevante e que com certeza vai mudar vidas, né? Sim. Porque você comendo bem, criando bons hábitos, a nossa proposta sempre é levar uma informação de qualidade, uma informação científica para as famílias que a gente faz assistência. Então, é isso. Você, com a sua mão, sendo instrumento de Deus na vida dessas mulheres, dessas famílias, está mudando uma geração inteira. Nós estamos fazendo programações metabólicas maravilhosas. Obrigada, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pela parceria, por salvar a gente quando precisa, né? Por ajustar coisas aí nas dietas das mulheres quando precisa. Isso tem sido de grande valia, Lu. Tem sido bom para a gente aprender também, né? Para o nosso crescimento profissional e para as mulheres que passam nas nossas mãos, os nossos cuidados, né? As famílias que a gente
tá cuidando. Então, é isso que a gente quer fazer, realmente diferença na vida dessas famílias. Com certeza. Então, vamos recapitular comida de verdade. Comida de Sim, verdade. Vamos à comida de feira, verdade. Isso aí. né? Comer peixe, comer ovo, comer carne, leite, queijo, Isso. frutas, verduras, legumes, grãos, leguminosas. Isso. Com certeza. Tirar isso vai glúten ajudar. é para quem é celíaco. Não, Pronto, não tem quem tem necessidade. doença Isso aí. absortiva. Aham. Isso aí. Tirar Isso. leite, tirar lactose é para quem tem intolerância diagnosticada. Isso. Exatamente. E as famílias que são veganas, que escolheram esse estilo de vida, dá para ter uma dieta equilibrada, Com certeza. sim. Dá para ajustar a alimentação, não precisa se sentir um ser de outro planeta. Isso tem que ser respeitado, né? A Nossa, cultura de cada demais uma. da conta. E Mas a é o gente que tem ela falou, o é, vegano que O faz as vegano coisas raiz, direitinho. gente. O vegano do raiz, miojo. é. Não dá. E da batata frita, Da batata não dá, por favor, né? Isso. E é isso que a gente quer priorizar sempre, né? Qualidade de vida para todas as famílias. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada.